Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui, hoje corrigindo a prova da Campo Real, Geografia 2024.2, então a prova que aconteceu no final de setembro para os alunos e alunas que ingressam em 2025 na universidade. Prova feita pelo núcleo de concursos, historicamente eu iniciei o FPR, né? Historicamente, mas vamos colocar 18 para frente. Provas difíceis, questões que não seguem um padrão, linguagem não adequada para o ensino médio, tá? Provas extremamente confusas nos anos pandêmicos e depois da pandemia também, mas essa foi uma primeira prova do NC que me trouxe um pouco de luz. A prova de 23 e 24 da própria UFPR de Geografia já me trouxe um pouco mais de tranquilidade e essa reforça talvez uma nova tendência da banca de provas um pouco mais tranquilas, tá? Provas menos confusas e com uma linguagem um pouco mais adequada para vocês, sem muita pegadinha e aquelas informações tiradas do éter, né? Então deixa eu ficar pequeno aqui para vocês e vamos lá. Não é exagero quando se fala que as enchentes transformaram diversas cidades do Rio Grande do Sul em cenário de guerra. É um acontecimento devastador que mexeu com todo o Brasil. O episódio superou o recorde de 4,76 metros até então registrado em 41, quando o Lago Guaíba, na Grande Porto Alegre, registrou uma elevação de 5,35 metros. Os intensos temporais foram ocasionados por uma chuva semi-estacionária que ocorreu em parte sobre a serra e os campos de cima da serra. Áreas onde nascem grandes rios do estado, como o Taquari e o Caí, que também testemunharam cheias históricas, que são rios que vão ao Guaíba, né? Enfim, ele coloca aqui a questão das enchentes do Rio Grande do Sul. Então ele traz, a gente pode entender como uma atualidade, tá? Não gosto muito desse termo, mas não está errado. Esse evento ele aconteceu por uma muita coisa, tá? Então o evento e as consequências eles acontecem por, primeiro, fatores naturais, é o Ninho, tá? Sistema de alta pressão no centro do Brasil, ventos amazônicos, uma chuva de frente fria cabulosa, tá? Então a massa polar atlântica se encontrando ali com ventos mais de nordeste, né? Que seria para o Rio Grande do Sul, braços da massa tropical atlântica, então a massa quente se encontrando com a massa fria que gera isso. Associado ao quê? Uma urbanização não planejada, então uma péssima ali um péssimo planejamento de ocupação do solo. Considerando as informações apresentadas e os conhecimentos a respeito do assunto, é correto afirmar que a chuva semi... Opa! O que ele isolou para você? A chuva. Gente, o que é essa chuva? É o encontro da massa polar atlântica, tá? Que vem lá das Falklands, das Malvinas, entrando pelo Brasil pela fachada sul. É o encontro dela com alguma massa quente. Normalmente ela se encontra com a massa tropical atlântica, a MTA, em alguns casos com a MTC, a tropical continental. Nesse caso aqui a gente pode falar da MTA, tá? Então nós estamos vendo o quê? O encontro de uma massa fria com massas quentes. Beleza. Então, essa chuva, ela é consequência, letra A, de fatores climáticos, como as massas de ar frios provenientes da Argentina, sim. Massas de ar entra dentro dos fatores climáticos, é um fator dinâmico dos climas, tá? Tá certo. E ela vem da Argentina, sim. Tá? Ela vem lá da região das Malvinas, das Falklands. Eu concordo com a letra A. Tá? Então é isso que causou a chuva mesmo. As consequências aí tem relevo, tem urbanização precária. Mas a A tá certa. B de elementos do clima. O que seria um elemento do clima? Elemento do clima é o quê? Temperatura, tá? Pressão atmosférica e umidade. Quando eu estudei geografia, tive aula lá com o Mendonça, ele falava isso. Temperatura, no caso umidade, e também pressão atmosférica. O que é os outros? Tá? Relevo, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, isso é o quê? Isso são fatores. Ele está confundindo você, não são elementos aqui. C, de elementos do clima, como correntes marítimas, de novo, são fatores, né? E não foi isso que gerou aqui a chuva. D, de fatores climáticos, como temperatura. Gente, temperatura, umidade e pressão são elementos, tá? E, do elemento do clima conhecido como um sistema de alta pressão atmosférica? Não é isso, né? No caso ali, inclusive, estava com cavado, no momento estava com uma baixa pressão atmosférica. Então, bem tranquilo, letra A. 26. Viver em uma casa de madeira fina, sem estrutura, sem planejamento de engenharia e com telhado de zinco expõe diretamente às intempéries. Quem reside em áreas fragilmente aterradas, beira de rio, encostas e áreas de risco, de modo geral, vive cotidianamente com essa exposição. Se o terreno não é seguro e a estrutura construída sobre ele também não é, o risco é estabelecido. Chuva e vento podem devastar estruturas frágeis, deslizamentos de terra podem devastar habitações e encosta de morro. Então, um texto falando sobre justamente as péssimas condições de algumas moradias urbanas no Brasil, tá?
Vamos lá. Considerando as informações apresentadas sobre as relações entre vulnerabilidade social, moradia e risco ambiental, assinale a alternativa correta, letra A. O caso apresentado diz respeito à parte da população brasileira que escolhe morar em áreas mais baratas? Não, não é uma escolha, gente. Para muitas pessoas, a única é, é uma obrigação, é uma necessidade ela viver em uma região de risco, uma região irregular. Tá? Então tira isso daí. B. A ocupação de áreas de risco ambiental tem relação com a diminuição da desigualdade? Não. Na verdade, nós vamos o quê, né? Quando a gente olha para uma ocupação de área de risco ambiental, a pessoa que está exposta a um processo de inundação de planície aluvial, ou a pessoa que está exposta a uma enxurrada, ou a pessoa que está exposta a um deslizamento, isso mostra o quê? O aumento da desigualdade social, tá? Então tira aqui na diminuição, não é um aumento, né? C. Os deslizamentos de terra são consequências das fortes chuvas provocadas por mudanças climáticas sem relação com a ocupação de áreas íngremes? Primeira coisa, deslizamentos de terra é algo natural? Sim, tá? Eles se aceleram com mudanças climáticas? Sim, com certeza. Em alguns casos, se você tem mais chuva em um lugar, comprovadamente ocasionada pelas mudanças climáticas, você vai ter, consequentemente, mais encostas deslizando. Agora, sem relação com a ocupação de áreas íngremes, cara que tem relação. Primeiro, deslizamento e segundo, a consequência do deslizamento, tá? Uma coisa é a vertente deslizar, ela vai deslizar em algum momento. É um processo natural, tá? Agora, se vai ter gente lá ou não, isso impacta diretamente no acontecimento. A gente aumenta a velocidade dele, recorrência, e a gente também tem, infelizmente, o impacto humano, né? D. Estima-se que mais de 60% da população brasileira que mora em áreas de riscos seja composta por pessoas brancas ou pardas, configurando o que se denomina como racismo ambiental. Gente, quando você coloca. Não, na verdade, a maioria é pessoas pardas, né? E pretas, né? Então não tem a questão do racismo estrutural ligado a uma ocupação e ao ambiente a pessoas brancas. Não tem como fazer essa relação. 27. Ah, desculpa. Letra E. As políticas públicas deveriam voltar-se a ações de planejamento urbano, ambiental e financeiro, visando a aquisição de imóveis em áreas ambientalmente adequadas para mitigar tais condições? Com certeza. Quando a gente pensa no ambiente urbano, tá? Como que eu coloco uma política pública para melhorar essas condições? Primeiro, construção de moradias regulares, tá? Em áreas que não são de risco. Isso envolve planejamento urbano e financeiro, tá? E também envolve planejamento ambiental. Então, tirar pessoas de regiões de risco e colocar em regiões regulares, tudo isso está certo. Então, a letra E está correta. 27. A respeito dos diferentes tipos de rocha. Ó, tá aqui uma questão que eu não vi há muito tempo, hein? Assinale a alternativa correta quanto ao seu tipo e seu processo de formação. Pô, vamos lá, né? Letra A. Rochas metamórficas são formadas por seixos, areia, silt e argila, ou mesmo por restos de plantas e animais, depositados em camadas ao longo do tempo. Ô, galera, rocha que se forma em camada em regiões mais baixas por deposição com milhões e milhões de anos, que passa pelo processo da diagênese, tá? São rochas sedimentares, galera, não é metamórfica. Metamórfica é aquela rocha que muda, ela se metamorfiza por temperatura e pressão. B. O mármore, formado por processos intrusivos do magma. Gente, o mármore, ele é uma rocha metamórfica originada do calcário, tá? Os processos intrusivos de magma é granito, tá? É granito, velho. Realmente o mármore ele é usado, né, em pias e pisos de casa, inclusive é caro, mas ele é uma rocha metamórfica, ela não é uma intrusiva, ígnea intrusiva. Então, tira aqui, tá? É metamórfica. C. Rochas ígneas são sólidos cristalinos formados diretamente pelo resfriamento e solidificação do magma, como resultado do derretimento de rochas no interior do planeta. Então vamos lá. Rochas ígneas são sólidos cristalinos, tá? Formados diretamente pelo resfriamento e solidificação? Sim, é isso que define uma rocha ígnea. É a solidificação direta do magma. Pode ser intrusiva, que é o caso do granito, e pode ser extrusiva, que é o caso do basalto, tá? Obsidiana também, para você que jogava Minecraft, tá? Isso, e o magma, né, que depois se transforma em lava e solidifica, ele é resultado do derretimento de rochas? Sim. O interior, né, até mais ou menos uns 50, 70 quilômetros de profundidade, nós temos rochas sólidas. Depois a gente vai para a astenosfera já pastosa. Depois o magma, né, no manto já vai estar inteiramente no seu forma líquida. Então são rochas que são derretidas. A C é correto. D. Rochas sedimentares são formadas pela transformação de outras rochas, com a recristalização e o rearranjo de minerais,
devido a mudanças extremas das condições de pressão e temperatura. Não, isso é rocha metamórfica. São as rochas metamorfizadas aqui, ó. Sedimentar anula isso. E calcário é um tipo de rocha metamórfica? Não, calcário é um tipo de rocha sedimentar. Sedimentar. Então, não é metamórfica, não. Então, 27, letra C. Questão legal. 28. Sobre a modernização do setor agropecuário do Brasil, é correto afirmar. Estamos buscando a correta. A. As regiões Norte e Nordeste foram as que mais se modernizaram nos últimos 20 anos. Dependendo de como eu analiso, às vezes sim. Às vezes, a região não tinha nada, aí qualquer incentivo que você coloque dá um salto produtivo. Tá? Ultrapassando a produtividade das regiões Sul e Sudeste, mas nem amarrado. O que é o índice de produtividade? É quanto que eu produzo por alqueire, por hectare. Tá? Aí eu pego uma lavoura de soja no interior do Paraná, no norte do oeste do Paraná. 220 sacos por alqueire. É loucura. Aí você vai para o norte, a produtividade está em 80, 70 sacas por alqueire. É quando chega isso, né? Então a produtividade não chega nem perto, né? Tira isso daí. B. A modernização da agropecuária brasileira amplia os padrões de produção agrícola? Sim. E aumenta o número de empregos nas zonas rurais? Não. Tá? Não. Porque quando a gente está falando de modernização agropecuária, a gente está falando de revolução verde. Estamos falando de mecanização, de novos processos produtivos. Isso reduz o número de empregos. Tá? Eu aumento a especialização, claro que as pessoas vão ganhar mais quem está lá. Agora, o número de empregos diminui. Não tem mais o seu Zé lá, né, na enxada. Tem o filho dele pilotando uma máquina agrícola. Então, o filho do seu Zé pilotando uma máquina agrícola faz o trabalho de 200 seus Zés. Tá? Então, na verdade, diminui. Se a gente falasse de zonas rurais, de zonas urbanas, cidades médias, a gente poderia conversar. Agora, na zona rural específica, vai diminuir o emprego porque mecaniza. C. As inovações tecnológicas contribuem para a produção e a distribuição de alimentos para famílias de baixa renda? Até certo ponto, sim. Substituindo a agricultura familiar pelas commodities, normalmente a gente não come commodity, tá? Não come commodity. Fora que a agricultura familiar ainda é muito importante em boa parte da nossa cadeia alimentar. E claro que vem perdendo presença nos últimos anos, não dá para negar isso, tá? Mas ainda é muito importante na nossa alimentação. Então, produtos frescos, hortaliças, tá? Feijão. Então, são várias produções que... Mandioca, por exemplo. Então, a produção que é mais agricultura familiar. Hoje, por exemplo, se você tem outras, por exemplo, carne já é... A agricultura familiar vem perdendo bastante espaço, tá? Agora, no geral, ainda é importante. Então, tira isso daqui. D. O agronegócio emprega vários setores? Sim. Como a agricultura de precisão e biotecnologia? Sim. Contribuindo para a preservação ambiental dos biomas brasileiros? Não. A gente pode no futuro ter a tecnologia como aliada? Até pode. Mas no momento, gente, essa modernização agrícola está destruindo o cerrado, tá chegando, já chegou na Amazônia tem tempo, né? O Pantanal está virado em fogo. Então, na verdade, a gente está vendo uma degradação contínua dos biomas, né? Até o momento ninguém se mostra muito preocupado, não. O bagulho tá laissez-faire, né? Deixa fazer. E as lavouras mecanizadas de soja destinadas ao mercado internacional, com predomínio de emprego de mão de obra especializada, atualmente se encontram principalmente no centro-sul do país? Sim, com certeza. A região é mais produtiva e, consequentemente, a agricultura também é mais produtiva. É onde nós temos as principais cidades, as principais universidades, as grandes empresas de maquinários agrícolas, enfim, de capacitação, de insumos gerais da agricultura. Né? Temos os solos mais estabilizados, então os latossolos, principalmente, que são solos bem estáveis. Tá? Solos mais para o Nordeste tendem a ser, né, não tão desenvolvidos. Solos mais do norte do Brasil são muito arenosos. Então a gente tem uma faixa central e sul brasileira com latossolo, que são solos bem estruturados, não são muito férteis, tá? Mas são bem estruturados. E aí a gente consegue fazer uma produção agrícola. Fora que é o local tradicional, né, da criação do agro no Brasil, que é o sul do Brasil junto a São Paulo, tá? Então, com certeza, eu concordo com a letra E. 29, nossa querida última aí. Com relação aos processos contemporâneos de formação de fronteiras e seus problemas, assinale a alternativa correta. A. A ressignificação contemporânea de fronteira compreende a liberação de pessoas entre diferentes países? Não. Quando nós falamos de fronteira hoje, se debate muito a questão da fronteira econômica. Então, hoje, nós temos uma grande liberdade para mercadorias, para informações, para dinheiro. Agora, para pessoas ainda existem muitos entraves. Tá? Então, não é isso que é a ressignificação atual de fronteira. Não é de pessoas. É uma ressignificação de dinheiro e mercadoria. B.
A desvalorização da noção de nacionalismo foi ampliada nos últimos anos, principalmente em países europeus. Gente, quando ele coloca os últimos anos, a gente tem que pensar no agora, tá? E na verdade a gente está vendo uma certa volta do nacionalismo. Quando a gente vem para os anos 90, tá? A gente tem o fim da Guerra Fria, a gente tem essa grande ascensão, né, da nova ordem mundial, aí Estados Unidos da América nadando de braçada, sozinho nos anos 90. A gente tinha os debates dos blocos econômicos, então acontece o Mercosul, acontece a União Europeia, tá? Acontece o NAFTA, né? Hoje o SMCA. A gente teve as tentativas da ALCA. Então a gente viu os anos 90, os anos 2000 muito aberto, o nascimento dos BRICS, tá? Então, políticas muito mais multilaterais, aberturas sociais, aberturas culturais. Hoje, tá? A gente já vê uma coisa um pouco mais estranha. A China se fechando bastante, a Europa olhando para a China com uma cara um pouco estranha, o Irã, né, numa certa cruzada ali deles. A gente vê a Europa também com uma ascensão de novo da direita, tá? Então, no caso que ele coloca ainda mais os países europeus, né, não foi desvalorizado não, o nacionalismo ainda está aí, né? C. A preponderância dos aspectos naturais ainda é a norma mais utilizada para a delimitação de territórios dos países, como no caso de Essequibo, área disputada entre Venezuela e Guiana. Cuidado, cuidado, tá? Porque aspectos naturais, eles servem para dividir países? Em alguns casos, sim. Agora, no caso de Essequibo, tá? A área de disputa, ela foi delimitada por acordos de séculos atrás, tá? Uma relação colonial entre o século XIX e XX com os ingleses, tá? É ainda no período de independência da Grã Colômbia. Eu não entro no aspecto histórico, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Mas, no geral, tá? Ali, eles não usaram muito questão natural, né? Foram acordos que definiram o atual território da Guiana. Então, tira aqui, ó. Tira aqui. D. O Estado é responsável pelos mecanismos segregadores em fronteiras? Sim, é o Estado que controla a fronteira, o fluxo de pessoas e às vezes informação, é verdade. Deixando-os por vezes livres ou flexibilizadas para fluxo de capital, então dinheiro, mercadoria, por outras restritivas e fechadas para a circulação de pessoas? Sim, é o Estado, né? O Estado é soberano sobre o seu território, ele faz o controle de fronteira e ele pode abrir para capital e mercadoria e fechar para pessoas? Sim, é o caso do México com os Estados Unidos da América, é o caso da África com a Europa, é o caso de muita coisa. Então, sim, a D é verdade. E a supressão de obstáculos aduaneiros é a marca de protecionismo adotado principalmente por países que constituem bloco. Gente, o que seria aqui a letra E? Tá? A supressão, tá, de obstáculos aduaneiros seria o fim das aduanas. Então, uma maior abertura de mercadorias estrangeiras para entrar no meu país. É marca de protecionismo? Não. Ela é justamente o contrário do protecionismo. O protecionismo é quando eu fecho a minha fronteira, eu fecho o meu mercado para produtos de fora, o que o Brasil fez por muito tempo e até hoje tem resquício essa porcaria aqui, tá? E quando nós falamos de Mercosul e União Europeia, na verdade nós temos união aduaneira, nós temos zonas de livre comércio, tá? É justamente o contrário do protecionismo. Tira no protecionismo aqui, tá? Pode ignorar ele. Então ficamos com letra D como correta. Fechamos a prova aqui da Campo Real. Prova, 5 questões, tá? Sem bater muita cabeça. Tava sentindo. Nós somos professores, a gente vem preparado para tudo. Tá? Mas é porque nós somos professores. Nós ficamos anos na universidade estudando, a gente pesquisa isso, a gente trabalha com isso. A gente lê isso todo dia. Agora, às vezes a prova colocar alguns assuntos e algumas linguagens não adequadas complicam a vida de vocês. Eu, olhando para essa prova, fico um pouco mais tranquilo. Muito obrigado, bons estudos e até mais.